Primeiro, eu Vivi, queria agradecer ao teu convite, né? Obrigada. O Marcelo, enfim, eu estou dentro do seu Instagram, né? E eu acho que as pessoas já te conhecem, né? E você faz um grande trabalho junto ao Rio de Janeiro, principalmente na área de eventos. Você faz acontecer, né? E eventos, a gente sabe que é o que move o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ele é movido a eventos. Então, é de fundamental importância. E que bom, né? Por mais pessoas como você, é, eu estou na sua live, então eu posso falar. Meu candidato vai ser o Eduardo Paes, porque ele fez com maestria as Olimpíadas. Então a gente quer gente assim, que ame o carnaval, que ame eventos, né? Que traga os turistas para o Rio de Janeiro. Por mais pessoas assim que nem vocês, né? Muito obrigada pelo carinho. A live é nossa. Obrigada a todos que estão gente, entrando. vou pedir aí para a galera que entrou, que chamou o amiguinho, continua chamando o amiguinho ali no aviãozinho, na Aí, setinha. Pode subir o coraçãozinho ali que a gente gosta também. Então, quem quiser com subir o certeza. coraçãozinho ali, apertar bastante, para subir bem o coração. Eu gosto quando a galera aperta o coraçãozinho ali. Eu curto isso aí. E você está Vivi, fazendo lives incríveis até meia-noite. Como é que pode, né? eu não tô mais, tá? Agora eu tô de 10 às 11, novo horário. Muito bem. Vivi, você chegou a ver já as notícias de hoje, não? Bom, claro, né? A gente fica sabendo o que acontece. Eu te confesso que até por causa dessa pandemia, deixa eu só posicionar aqui a câmera aqui um pouquinho, até eu fiquei. Eu não vou me dizer que eu me alienei, mas eu acho que a gente teve que entrar todo mundo num contexto de realidade um pouco mais leve para a gente poder passar por isso melhor, né? Porque no começo a gente assistia muito jornal, muito as notícias, e isso, de alguma forma, estava afetando até a nossa saúde mental. Então, eu fui fazendo uma coisa mais leve, criando uma rotina, né? Mas claro que hoje é evidente que foi um momento bem atípico, né? Que aconteceu na nossa política, no nosso Rio de Janeiro, né? E as coisas estão acontecendo com uma rapidez. Enquanto a gente fica em casa, é uma as notícias, né? Elas estão. A gente não pode sair de casa, mas as notícias vêm com uma rapidez Vou, absurda, vou só né? atualizar, né, Vivi? O pessoal de casa, acho que é legal. Sim, A gente teve hoje aberto o processo de impeachment do nosso do governador, Wilson Witzel, Witzel. exatamente. Foi, enfim, uma votação muito surpreendente, pelo menos para mim, né? Foi uma votação ali onde a gente teve de 70 deputados, 69 votaram a favor da abertura do processo de impeachment e a gente teve uma abstenção, ou seja, ele não teve nenhum apoio, zero apoio na Câmara. Eu realmente nunca tinha visto isso. Sei que ele foi eleito ali, numa carona do Bolsonaro. Ele logo depois abandonou o Bolsonaro. Eu acho que isso pegou muito mal. O Bolsonaro tem uma grande parte da Câmara, assim como o Crivella tem uma outra, assim como os ex-Bolsonaro também tem uma outra, o PT e os partidos de esquerda. Então, ele acabou ficando sem ninguém. Quer dizer, esse processo de impeachment dele é quase irreversível. Sim. Não, e a gente está vivendo um momento, né, Marcelo, que a gente, os políticos, a prefeitura não se entende com o governo, que não tem. Entrou uma música, deve ser telefone. Entrou uma música agora, parou. A gente está vivendo um momento, pessoal que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. A live está sendo bem. É um horário, né, que as pessoas geralmente estão dormindo, mas eu acho que isso é um momento político muito importante. A gente nunca imaginar que isso ia acontecer na altura do campeonato do Covid, da pandemia, do confinamento, mas o Witzel. Mas o que está acontecendo? Eu não sou política, eu sou da área de turismo, né? Eu sou embaixadora, eu divulgo o Rio de Janeiro, a gente faz essa propaganda, né? Eu não tenho maestria em política para poder falar com prioridade. Você sim, que é uma pessoa que já tem esse viés político, Duda Paz, vocês podem falar isso com mais maestria. Eu vou falar como cidadã, né, carioca, brasileira. Nós somos confusos, né, Marcelo? Porque o prefeito fala uma coisa, o governador fala outra, o presidente fala outra, né? E eu, enquanto empresária, a gente fica, nossa, a gente tem que retomar, né? Mas
a gente precisa de um remédio, de uma cura, a gente ainda não tem. Então, e aí eles falam, não, e vai existir uma retomada, né, com o tempo, com suas devidas, a gente conversou até, eu tive uma live que eu fiz com o secretário de Turismo, Otávio Leite, que ele falou muito do selo que vai existir, né, um selo específico para que as empresas possam vir a trabalhar com asepsia, com uma certa distância um dos outros, algumas medidas, né, importantes para essa retomada, porque enquanto não se descobre efetivamente nem a cura, nem o remédio, a gente tem que voltar com a economia com muita consciência, né, Marcelo? Porque não adianta a gente voltar, ter um boom, que infelizmente é o que as pesquisas estão apontando, que haja um boom e que um possível lockdown, quer dizer, aí acaba com todo o trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente está num momento muito complicado, né? É verdade, Gigi. Na verdade, essa era até uma segunda matéria que eu ia falar, né? Decretos vai e vem, né? De decisões judiciais. Eles acabam confundindo todo mundo. O prefeito fala uma coisa, o governador fala outra, aí vem o juiz, e aí tira tudo aquilo que um falou e o outro, aí vem o outro que tira tudo que o juiz falou. Uma confusão muito grande, né? Essa que é uma realidade. Tá uma loucura. Vivi, eu tenho só para completar. Olha que coisa louca. A gente está, né, com previsão de uma retomada. Eu também sou empresária, tenho uma agência de turismo, na SVAP Turismo, e a gente está com uma previsão de uma retomada para a semana que vem. Eu tenho um amigo que ele tem lojas dentro de shoppings, e ele falou que o shopping vai reabrir amanhã. Eu falei, como assim? Ele falou, fiquei sabendo hoje. Quer dizer, os empresários eles estão perdidos no meio dessa loucura toda, e eu acho que nesse momento, qualquer divergência política não importa, né, para o cidadão carioca, para o cidadão brasileiro. A gente precisa, sim, de um norte para a gente saber como é que a gente vai fazer e como a gente vai se comportar, que a gente já está 3 meses em casa, né? Mas me pergunta. Claro, concordo com você plenamente. Não tem nem como não concordar, né, nesse momento. Acho que a gente precisa realmente aí que, enfim, as coisas fiquem pelo menos um pouco mais calmas. Bom, a gente teve, enfim, mais alguns casos, mas eu queria já começar aí a conversar um pouco contigo, do que a gente vai falar aqui de turismo, da possível retomada, enfim, de toda essa parte que eu acho que é muito interessante para quem está vendo, para que as pessoas mandem perguntas. O turismo ele foi, na verdade, um dos setores mais afetados, né? Assim como eventos, assim como outras coisas. Vivi, a gente ainda não tem nenhum posicionamento ainda de prefeito, nem de governador sobre isso. O que eu queria, assim, como você está planejando com a sua empresa essa retomada do turismo? Porque eu vejo os hotéis vazios, eu vejo todo mundo sendo mandado embora, eu vejo um grande desemprego e as pessoas não tomam, né, nenhuma atitude. Eu vi um pouco do secretário conversando contigo e acaba que não responde muito aquilo que a gente deseja. Vi também o ministro falando do turismo e ele também não responde o que a gente quer ouvir. Como é que a Nice Viab está se preparando? Então, Quando você acredita realmente que vai ser essa volta? Então, primeiro, assim, colocando, a nossa empresa, ela é uma empresa que ela funciona presencial, né? Isso foi uma coisa super interessante, porque a equipe toda foi para home office, mas a gente depende do presencial, porque a gente faz grupos, principalmente com muitos adolescentes, então os pais, as mães, eles querem conhecer quem está no backstage, então não adianta que o online nesse ponto não funciona. Primeiro, eu queria apontar uma coisa muito bacana que aconteceu, né? Porque eu falo que nem tudo é de tudo ruim, né? Então, assim, quando começou essa coisa toda do confinamento, né? Quem comprou pelas empresas pela internet teve muita dificuldade de transferir uma viagem, de cancelar, e as empresas que são as presenciais, não. A gente ficou lá no nosso backstage, a gente fez o trabalho. Luiz Strauss, presidente da BAV, querido, um grande abraço. Aldo Siviero, presidente da Sindetur, ficaram muito ativos também para poderem beneficiar essas agências de viagem presenciais, né, que somos todos nós. Então, a gente fez um trabalho muito bacana e eu acho que houve uma retomada, de alguma forma,
dessa importância que o agente de viagem tem dentro desse contexto do turismo, né? Porque a coisa ficou muito na busca do ponto com, da melhor tarifa, do melhor hotel, mas quando você tem um problema, uma dificuldade, você precisa de uma pessoa física, de uma empresa que tem um local, da Viviane para ligar, da Maria, da Joana, para você falar com alguém. Então, isso assim, ficou evidente, né, nesse momento que eu falo que é um momento pandêmico, né, que é da importância, né, dessa coisa presencial mesmo dentro da área do turismo, porque muita gente falando, não, isso já está ultrapassado, e a gente teve essa retomada dessa importância do presencial. Com relação à volta, é o que você disse, está muito complicado, né? Porque nós precisamos seguir um protocolo, né? Seja do governo, seja da prefeitura, a gente não pode abrir aleatoriamente. E também a gente tem que ter muito cuidado, porque o vírus ainda está no ar, né? Ele não acabou, ele não se findou, infelizmente. Então, é o que você disse, a gente está nessa coisa, né? As autoridades não estão se entendendo muito. Teoricamente, a gente está planejando a nossa retomada para a próxima segunda-feira, para o nosso escritório físico, né? Mas algumas coisas ainda têm que ser. Algumas coisas estão. Os aeroportos dos Estados Unidos, que é um grande nicho do nosso mercado, né? Ainda não estão funcionando, né? Em contrapartida, o dólar está abaixando. Em contrapartida, as tarifas das companhias aéreas estão diminuindo consideravelmente. Então, a gente está ensaiando uma retomada física para a semana que vem, né, com os devidos protocolos de segurança, distância, asepsia, algumas medidas que até o próprio secretário de Turismo sugeriu, né, de você ter, como, por exemplo, nós vamos colocar, no caso, na nossa empresa, um oxímetro, medidor de temperaturas, que eu faço também um programa na Band, toda quinta-feira, que chama 100% Educação. E as pessoas ainda estão presencialmente, algumas indo na rádio, né? Muito poucas. E aí a primeira coisa que eles fazem, essa medida, né? Porque a gente tem que entender que a gente tem ainda um mercado aí trabalhando de médicos, militares. O mundo parou para alguns e para outros ele continuou. E para esses, né, que continuaram, essas pessoas têm que tomar medidas de muito cuidado. Eu acho que o mais importante agora, Marcelo, a gente sabe aí que a gente tem um caminho pela frente, né? O turismo, por exemplo, ele aponta, segundo estatísticas do secretário de Turismo, da ABAV, das pesquisas, né, de um turismo iniciando pelo regional, né, passando pelo Brasil e lá bem, so far away, para fora do país, né? O que a gente entende dessa história toda, né? Que eu trabalho numa empresa, a Marcela, ela tem 35 anos, é uma empresa, enfim, eu não tenho nenhum problema em falar quanto a isso, é uma empresa que a gente tem um histórico, ela é muito bem estruturada, cada um tem o seu departamento, mas é uma empresa que é muito comum em turismo, inclusive, trabalho com meu irmão, trabalho com meu pai. Então, a gente já passou por algumas histórias, nunca tão cruéis quanto o Covid, né? Mas a gente já passou, por exemplo, por 11 de setembro, né? Com as Torres Gêmeas. Aí o mercado parou, ninguém mais viajava para lugar nenhum, muito menos para os Estados Unidos, que é o nosso carro-chefe. Então, a gente teve que se reinventar, né? Como a gente sabe que a gente vai ter que... O Baia Boatê falou uma coisa muito bacana, né? Um beijo para ele. A gente está fazendo a live dos embaixadores, do qual você também participou. Ele falou que é o momento que a gente vai ter que descer do salto, né? E recomeçar, né? Mas a gente sabe, a gente tem o nosso mercado, a gente sabe que o turismo regional, como é que ele vai voltar a acontecer? Nos fins de semana, né? Porque a gente tem aquele hábito de ir para Angra, ir para Búzios, quem gosta, né? Ir para a região da Serra, ir para o Vale do Café, enfim. Então, a gente vai ter essa retomada do regional, mas como todo mundo sempre fez nos fins de semana, né? Isso são expectativas, é claro. A realidade a gente vai ver como é que tudo vai acontecer. As viagens pelo Brasil vão acontecer, sim, com maior movimento, mas eu acho que o internacional ele não acaba. Porque quem é apaixonado ou quem adiou, né? Porque a gente teve uma taxa de cancelamento só de 10% de internacional. Foi muito legal. Graças a Deus. Então, quem adiou e quem é apaixonado por conhecer outros destinos, as pessoas vão continuar a viajar, né? Só que existem protocolos das companhias aéreas, estão adaptando, né? Agora vai haver uma distância entre os assentos, vão ter protocolos de asepsia, enfim, tudo a gente vai entrar naquele novo mundo, né? Que as pessoas chamam. Mas eu acho que as coisas vão retornar, como elas sempre acabam voltando, né? Isso é um fato.
Eu, semana passada e essa semana, conversei com algumas pessoas lá em Punta Cana, até porque é um lugar que eu gosto muito, é um lugar que eu sempre que posso vou. E as pessoas com quem eu conversei, que são guias, que são, enfim, pessoas de hotelaria de lá, eles falaram, Marcelo, a gente está previsto para recomeçar em 1º de julho. Aham. Os hotéis, poucos hotéis estão abertos, até porque lá vive de turismo, então realmente não faz muito sentido. Poucos hotéis estão abertos, são hotéis pequenos, os hotéis maiores só reabrem no 1º de julho e a gente também só começa a receber voo também no 1º de julho, quer dizer, Rio, Punta Cana, literalmente, né? Aham. Não só Punta Cana, vários destinos. Sim. O que me deixa muito preocupado é a falta de informação, na verdade, de tudo. É a gente não ter um plano, um planejamento, um plano definido para isso. Ok, se fala em selo, início, naquilo, eu acho tudo isso muito bacana. Ok, a gente vai ter um selo, mas o selo não vai pagar a conta. O É. selo não sei se você consegue me entender, sabe? Tipo, Sim, sim, qual o sim. planejamento na prática? Qual o efetivo para se levar essa pessoa naquele lugar, para essa pessoa que ela gaste? Eu vejo assim, a gente não consegue mais segurar, né, esse plano de reabertura na minha Sim. cabeça. É impossível. Eu acho que a gente precisa sim reabrir. O prefeito Crivella hoje fez mais uma coisa inusitada, que foram os shopping centers que eles estavam previstos ali para abrir num plano 2, né, numa segunda fase, semana que vem. Ele antecipou para amanhã. É, Pode não ter sido exatamente. enfim, pressão ou alguma coisa, mas assim, se você perguntar para mim se eu acho errado, eu acho certo. Eu acho certo essa retomada. O que eu acho errado é eu ir correr na praia de máscara e todo paramentado e tal, e tem uma série de pessoas sem máscara, achando que está tudo certo, está tudo bem. Exatamente. Isso ainda me choca muito, sabe? Na verdade, o que me choca mais, ainda, sempre, são os próprios brasileiros. Se eles fizessem um pouquinho ali da parte Concordo, deles, eu concordo. acredito muito que a gente teria um outro patamar, sabe? Se fossem mais educados, se tivessem talvez uma outra cultura, é uma cultura que a gente não tem realmente, da não preocupação com o próximo. Então é muito complicado, né? Eu acho que eu vejo pelo menos assim, vejo que deveria ter um planejamento, deveria ter alguma coisa mais bacana aí para frente, para que as coisas andassem de uma forma melhor. Me preocupa muito, né? Os hotéis aqui da Orla, eles estão todos fechados, com exceção do Rio Tom. Copacabana Palace mandou praticamente todo mundo embora. Eles estavam com a Sim. ideia de abrir 1º de julho, agora já se fala talvez em 1º de agosto. Assim, a gente vai passar um dia dos namorados horroroso. Muitas empresas, Copacabana Palace vai conseguir superar. Mas empresas menores, empresas não vão conseguir viver. Eu não consigo mais É, falar que vão, porque eu sei que não vão. Então, assim, se eu falar para é. você que vão, é mentira. Então, assim, a gente precisa, eu odeio essa palavra PAC, mas a gente precisa de um PAC para o turismo, um PAC Aham. voltado a eventos, porque pelo menos eventos corporativos, que se determinem logo quais são as regras, que não se façam eventos sociais, festas, shows, diabo 4, mas eventos corporativos que, sei lá, com 30, 100 pessoas, com Sim. distância X e Y, isso precisa sair para ontem. Não dá mais para enrolar. Eu só vejo enrolação e pouca ação. Essa é uma Exatamente. realidade. Eu não sei o que você vê. Não, concordo plenamente com você. Até porque alguns setores, eles continuam dessa forma, né? Você vê setores aí ligados, enfim, vou te dar um exemplo, Forças Armadas. As pessoas continuam, você tem posses, existem eventos presenciais, né? Que não estão deixando de serem feitos. Mas a gente, enquanto empresa, os eventos em si, está tudo congelado, está tudo parado. Né? E é o que você disse, se você ensaiar uma retomada sem estratégia, é uma retomada desordenada. Né? Vai criar uma grande confusão e não vai dar certo.
né? Eu tenho um amigo que eu entrevistei, que ele está em Portugal. Em Portugal iniciou-se, né? E aí aquela retomada e eles voltaram um pouquinho para trás. E ele falou que, por exemplo, nos shopping centers, eles estabeleceram um protocolo que eles marcaram no chão. Ok, pode até ser que não funcione. Não vem ao caso, eu não sou especialista nesse assunto, mas eles estabeleceram no chão mais ou menos 2 metros, que era uma distância que uma pessoa tinha que ter da outra dentro de um shopping center. As pessoas vão abrir desordenadamente, né, suas lojas, suas empresas dentro de um shopping center, sem muita... O que você disse, o prefeito resolveu de um dia para o outro. Então, isso, Marcelo, está muito complicado, né? A gente não vê boas perspectivas, a verdade é essa, né? Porque a gente tem que ter uma retomada, sim, mas com consciência, né? Com planejamento. Falta, você falou uma palavra sábia, planejamento. Porque não adianta, né, ter aquela pressão de um lado, de uma retomada, então vamos abrir, e por outro lado, a doença continua, entendeu? Foi o que eu disse lá no início do nosso bate-papo. Essa curva pode vir a voltar e a gente pode ter um problema aí, um lockdown. Isso não né? Isso está dentro de uma possível realidade. Quer dizer, eu não sei, meu amigo, tá muito complicado. Tá muito complicado. Não sei nem o que te dizer. Né? O que eu percebo, tá? Eu percebo assim, para a Zona Sul, você tem realmente ali um aperto grande. Eu tenho vários amigos da Zona Norte e que final de semana sim, final de semana também, eles mandam foto e não parou. Essa que é a realidade, né? Muita coisa para lá não parou. Não tem a fiscalização que a Zona Sul tem, que a Barra tem. E muita coisa para lá não parou. Então, o que eu acho assim? Eu acho que se para lá não parou, se a gente já está tendo esvaziamento de leitos e uma outra série de coisas, não vou nem entrar no mérito da roubalheira, da não... De novo, estou uma semana falando, já vou para a segunda, amanhã já é quinta-feira, da não abertura de nenhum dos hospitais geridos pela OS lá, enfim, do senhor Wilson Witzel, que vai ser impeachmentado, empichado, ou sei lá como você queira falar. Seu Arthur, um grande abraço, seu Arthur Fernando da Suporte. Semana que vem vai estar com a gente aqui numa live também bem bacana, aí falando de bacana. todo equipamento aí para futuros. Mas voltando aqui, eu hoje à tarde vi uma live da BIH, não sei se você viu. Chegou a ver, não? Não, porque eu também nós estamos, né, cheios de lives o dia inteiro, mas eu vou assistir. Mas a BIH é bacana, né? Que é a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis. Está contada a live. Deixa eu só ver aqui, ó. O DJ Carlos Eloy, ele falou o seguinte: não parou, está rolando evento direto, mas o poder paralelo está bombando. Infelizmente, é uma realidade nossa. Né? O poder paralelo realmente está bombando. Sim. Hoje eu vi o Balanço Geral entrando lá no calçadão de São Gonçalo e os repórteres quase foram expulsos do calçadão, né, de São Gonçalo, porque eles estavam filmando, como estava tudo aberto, todo mundo na rua, confusão só, eles realmente quase foram expulsos de lá. Eu não vou falar que está certo ou está errado, de novo, eu acho que a cabeça de cada um é o pio de cada um. Foi aberta, as coisas foram abertas, eu, por exemplo, não desci. Vou continuar, só desço quando preciso. Mas assim... Eu também, eu continuo em casa. As pessoas precisam ter um pouco mais de consciência. Exatamente. Não, você uma realidade. Exato. Eu tenho recebido, e assim, uma coisa que tem me deixado muito triste, eu tenho recebido muitos pedidos de evento, com datas por marcar, né? São orçamentos. Eu tenho eventos agora a partir de julho, que eu estou muito disposto a fazer, essa é a grande realidade, tomando todas as precauções possíveis e impossíveis. Mas, assim, a gente precisa ter alguma diretriz, porque eu não posso mais passar sem nenhum evento até o final do ano, porque eu não quebra só quebra o fornecedor de iluminação,
fornecedor de som. Vai quebrando, na verdade, uma cadeia. Como é com você também. Vai quebrando o guia de turismo, vai quebrando todo mundo. Exatamente. Não, você falou uma coisa sábia, é uma coisa que leva a outra, né? As coisas estão interligadas, né? Assim como o turismo, né? Na ponta da pirâmide foi o turismo mesmo, né? E aí, do lado do turismo, companhias aéreas, aí ali, paralelo, os eventos. Por quê? Porque são as coisas que mais movimentam, né? E em função do isolamento, a gente teve que ter tudo isso congelado. Agora, os eventos são de fundamental importância. Você fez eventos com maestria na época do carnaval, fez feijoadas de carnaval, sábados de carnaval, feijoadas. Você voltou a essa época, até o Milton Cunha, quando eu fiz uma entrevista com ele, ele falou das feijoadas do Otton, que foram as mais badaladas durante o carnaval. Então, isso atrai o turista quer eventos, o turista gosta do Rio de Janeiro enquanto carnaval, enquanto Rock in Rio, né? Pequenos, médios, grandes eventos. Isso traz uma receita para o Rio de Janeiro. Quer dizer, você não pode congelar isso. Você também está descapitalizando a cidade. É o que você disse, uma coisa está ligada à outra. O meu trabalho também, eu recebo turistas, eu vendo para fora, eu recebo. Então, essa cadeia, se ela se desestruturar, a gente vai chegar num ponto que eu não quero nem pensar. Então, a gente tem que realmente retomar. Isso é fato. A gente tem que seguir alguns protocolos, eu acredito, de segurança, né? Que aí tem que ser pré-estabelecidos, né? De uma forma geral, não só para o turismo, não só para o evento. E a gente tem que voltar. Eu acho que você tem que fazer, sim, um evento em julho. Por que não? Né? Ah, mas então ninguém pode ficar mais grudado. Então, ok, as pessoas têm um espaçamento de 1,5 m e vão ficar com máscara, porque a gente já usa agora. Essa falta de consciência do próprio Copacabana, você sabe que é o bairro. Oi? Não, deu uma tremida e voltou, sei lá, enfim. Essa coisa de live congela, vai e volta. Ó, mas olha, Vivi, eu acho o seguinte, o pessoal que tá vendo não tá gostando, porque eu não tô vendo o coraçãozinho aqui subindo, que eu gosto de ficar vendo essa coisa de coração subindo. Ó, a Jo falou, Viviane, o home office veio para ficar. Olha, obrigada, Marcelo, porque eu sou ceguinha. Jô, eu acredito que depende do tipo de função que você exerça, tá? Porque algumas funções sim, outras não, tá? O home office, por exemplo, de uma empresa que nem a Nice Viap, que ela é especializada em grupos, ele não funciona, porque o pai, geralmente, que quer levar uma adolescente para Disney, ele quer ver o guia, ele quer conhecer a estrutura da empresa, ele quer saber quantos anos, a tradição dessa empresa. Então, eu não posso receber esse passageiro na minha casa. Então, em contrapartida, eu acho sim que alguns nichos de mercado que funcionaram bem em home office possivelmente não vão voltar pós-pandemia, né? Porque se eles funcionaram bem, eles vão ficar lá. É uma economia de N coisas. Então, assim, depende muito do mercado, né? O nosso, no caso, que é um mercado que pede muito a presença nossa física ali, a nossa cara, precisa voltar presencialmente, né? Agora, outros eu acho que não. Eventos precisa voltar presencialmente, né? Você tem aí, né, Marcelo, uma série de treinamentos hoje virtuais, webinars, enfim, coisas que estão sendo bacanas, porque a gente está vivendo uma pandemia, mas que a gente sabe que depois isso pode até continuar, que é uma tendência, né? Dos eventos virtuais Sim, continuarem até para sim. alcançarem. Você está fazendo um evento no Otton e você está alcançando um público de Portugal, né? Que você Não, não eu acho alcançaria. assim, o futuro, não sei por que que já não tinham pensado nisso, mas são Uhum, eventos híbridos, né? É o uhum, presencial com o digital, né? Que é o que o pessoal agora está chamando de híbrido. Parece que descobriram assim a a roda, né? Tipo assim, pólvora. ó, agora temos eventos híbridos. Essa porra já tem há muito tempo, né? Vamos É, combinar, né? Não é de agora isso aí, né? Então não é para ficar nessa. é verdade. Concorda? Que Concordo. não Eu é para acho ficar nessa? é, eu acho que foi uma coisa que
teve o seu lado bom, né? Porque você pode hoje, olha que bacana, eu fiz uma live até de Destinations Weddings, de destinos de casamento, né? E ela falou exatamente isso. Ela falou assim, as pessoas vão continuar casando, enfim. E aí, mas você pode hoje assistir um casamento que você não poderia estar, né? Então, isso Sim. veio para ficar. Essa tendência veio para ficar, mas ela veio para complementar, né? Porque a gente é olho no olho, pele na pele, principalmente carioca brasileiro, né? A gente tem essa necessidade, Eu, né, de tocar. eu tava, aquela hora eu estava falando, né, sobre Aham, a live da BIH, acabou que eu não completei, assim. Era aham, uma empresa de material de limpeza que estava aham, falando com a intermediação até do meu amigo Bruno Abdon, que eu não sei se está por aí, mas geralmente ele assiste aqui com a gente. aham, A intermediação era dele, né? E eu achei incrível porque eles vieram com os protocolos que são, assim, na minha cabeça, inimagináveis. Era assim, sem brincadeira, não estou brincando, tá? ah, Era assim, pessoal, vamos ter que limpar os quartos de 3 em 3 horas. Saíram as pessoas, vamos ter que desinfetar todo o frigobar. Vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo. Gente, aí eu fiz uma pergunta, mandei para ele por WhatsApp, né? Porque senão não teria como ele ler. Aí mandei para ele por WhatsApp. E essa galera, porque agora a gente tem as cabines, né? Essas cabines elas têm já um efeito comprovado e tal. Talvez por essa empresa de produtos sanitários não vender esse tipo de produto, acharam melhor não falar sobre isso. Mas a gente sabe que tem, né? Não só o totem eu já acho que ajuda, mas pelo que não mútil. aham, Mas as cabines, e a gente viu aí alguns artistas, inclusive, estarão nas casas, porque tem aham. um produto que realmente você passa e limpa, e você sai dali desinfectado e tal. Agora, é isso que eu falo, assim, gente, é mais fácil eu colocar uma cabine dessa nas portas dos hotéis para que É, as pessoas entrem e se desinfectem lá, do que eu limpar o quarto de 3 em 3 horas. Operacionalmente falando, desculpa, essa pessoa parece que nunca fez isso na vida. é. Ô, Vivi, assim, o que que eu ouço, o que que eu vejo de novo? As pessoas estão É, meio perdidas, né? Isso que é o pior, né? É complicado isso. é muita falácia É, e pouca ação. Eu falei isso muito com o exato. Eduardo Paes hoje. Muito, muito, muito. Aham, Muito, assim. A gente está com vários problemas aqui na Zona Sul, que eu não tenho que ficar debatendo agora, porque não tem nada a ver. Mas eu conversei muito com ele sobre isso, né? aham. Enfim, sobre a não ação. Por que a não ação, né? Então, assim, é muito ruim, é muito estranho isso. Enfim, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco aí para ver, para entender o que, que vai acontecer na verdade. A Camila falou aqui que eventos híbridos vêm para ficar. A Aham, Evelyn Montezano está falando que na crise existe muita oportunidade. aham. O que mais aqui, gente? Tem mais É gente isso aqui, aí. ó. A Evelyn Ai, Montezano está falando isso, está falando o seguinte, que a Anitta instalou uma na casa essa dela. cabine, né, que você está falando. Não, eu acho que isso é uma solução, é uma coisa rápida, porque você tem aí a rede hoteleira, ela não pode parar. Às vezes você está saindo, um hóspede está entrando outro, aí você vai levar o quê? 5 horas para limpar um quarto, para né, para fazer todo esse Não, e protocolo. você vai atuar na causa, né, e não na consequência do negócio. Quando a pessoa passar ali pela cabine, a Janaína É, que entrou aí agora pode até dar um help aí pra gente. Ela é expert aí nessa parte toda, ela é nutricionista, aham. mas ela cuida muito de segurança, de hotelaria, e ela pode até dar um help aí pra gente, escrever pra gente. Ô, Jana, só porque você não estava aí, então vou só situar. Eu assisti uma live hoje à tarde da BH, que eles estavam falando, uma empresa de produto que vai ter que limpar quarto de 3 em 3 horas, enfim, coisas absurdas, assim, operacionalmente falando. E eu Sim, que questionei lá você. numa pergunta sobre a cabine e tal. Então, Jana, se você puder escrever aí, se você já sabe alguma coisa das cabines e tal, acho que é bacana. Valeu, Mizu Fightwear, a galera tá com a gente aí, ó. Bacana, Não, bacana. Marcelo, porque sabe o que eu acho bacana? Você é honesto, você fala na cara.
entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. Não adianta a gente ficar, olha, nós estamos aguardando, né? Porque é o que está aí na nossa frente. É por isso que eu acho que você faz um trabalho excepcional. Não estou falando isso para te agradar, estou falando quem me conhece sabe que eu falo muito, que eu penso como você também. Então, assim, a gente está aí no mesmo time. Você está torcendo para que as coisas deem certo, como eu acho que como todos nós, né? Mas algumas coisas não têm sentido. Então, a gente tem que adaptar o que dá, o que não dá. Sim, claro. Rápido, né? Rápido, Claro, a porque gente não não dá para pode mais ficar. perder tempo. O que me traz muito é assim, começou a pandemia, enrola, enrola, enrola. Todos os governos, tá? Não estou botando um Exato. governo no outro, não. É o É, federal, é o estadual, é o municipal. Enrola, enrola, enrola. Aí começa a lançar, troca o secretário de saúde. Começa a lançar, troca o secretário de saúde. No exato. Rio, então, eu nem falo, porque aí roubou, troca um, troca outro, troca outro, troca outro, vai todo mundo preso, o cara vai ser impeachment, vai. Ah, o rolo do Isamar. O Rio ainda é É, pior do que todos os outros lugares ainda, parece, pelo menos. A Evelyn é. está perguntando aqui se a gente acha que essas cabines podem ser usadas na entrada de festas e eventos. Evelyn, precisa de mais teste. É. Parece um discurso já usado aí, mas a gente precisa de mais teste, né, Vivi? Não, claro, eu acho que isso, se isso der certo, é o pulo do gato, né? Porque é como você, até para ir em grandes eventos, você tem que passar, enfim, para um detector de metais, por exemplo. Se isso virar um protocolo de você passar por um local que você seja totalmente higienizado, enfim, e como eu te falei, que eu até comecei a falar da Band, mas eu não dei continuidade, você chega lá, eles estão continuando em alguns locais na Bandeirantes, outros não. Eles têm um oxímetro e medem tua temperatura. Enfim, se estabelecerem alguns protocolos funcionais, como você falou, se a coisa funcionar, eu acho que é o pulo do gato, que é prático, né? É como um Mas, detector de Vivi, metal, né? para Ele é funcionar, a gente prático. precisa testar, Vivi. Não adianta ficar fazendo o que estão fazendo. Se não tira, de novo, Verdade. a gente precisa ir para a ação. Não adianta ficar sentadinho com a bundinha lá no Planalto, no, sei lá como é que chama aqui, da Gávea, lá no não sei o quê. Não adianta, no Palácio, na É, Casa que o Papa, lá. Não adianta isso, entendeu? Porque eu vejo muito isso. E tenho visto cada vez mais, assim. A gente precisa de ação nesse momento. A gente precisa que o governo, que o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, de todos os governos, que primeiro a gente precisa de uma união. Não dá para o governador brigar com o presidente e brigar com o prefeito, cada um é, fala uma coisa, vira um pandemônio. É a é. primeira coisa. Depois, enfim, já falei muito disso hoje com o Eduardo Paes, porque isso me irrita muito. Essa é a grande realidade. Eloy está falando aqui o Aham. seguinte, ó, vamos ver o que o Eloy está falando. Vamos puxar aqui, deixa eu puxar aqui para cima. Eu acho que cada um em seu quadrado, com kit básico, já funciona. Eu também acho. É, mas, Mantém. Marcelo, que você. Fala, fala. Não, pode falar, vai lá. Não, nós temos as nossas opiniões, né? Mas eu ainda sou a favor da gente estabelecer, de nós não, de existir um protocolo de fato, né? Como você falou, que seja funcional, né? Que seja testado, que seja funcional, para que a gente conviva da forma mais real possível, né? Para que a gente retorne à nossa realidade de forma mais funcional. Eu posso ter o meu protocolo, você pode ter o seu. A Evelyn está falando vários estabelecimentos comerciais em Niterói estão medindo a temperatura na entrada. Se tiver com temperatura alta, não entra. É, What the como a gente fuck? Sem falou. brincadeira. É, Desculpa. WTF, what the fuck? De que isso adianta? não, então, deixa eu te falar. Quando a Band está fazendo isso, ela está com um oxímetro para ver a tua oxigenação, né? Não, porque não tem nada hoje, né, amigo? Hoje não Desculpa, tem um gente. protocolo, né? Então, as pessoas estão, as empresas, né, estão improvisando, né? Então, eu estou te dando um exemplo, por exemplo, é um oxímetro medidor de temperatura também da Bandeirantes Rádio, porque eu sou da rádio, não sou da TV, como eu estava falando, que a Evelyn até mencionou. Mas isso é o que você disse. Isso não é um protocolo, isso não quer dizer nada, que eu posso hoje estar tranquila e amanhã acordar com 40 graus de febre, entendeu? Então, assim,
não adianta, né? Não adianta. A gente tem que, né, as autoridades, não somos nós, enquanto cidadão, eu acho que a nossa maior responsabilidade, né, como pessoa, como cariocas, é da gente, é o que você falou, ficar em casa ainda, né? Se você tiver que trabalhar, você vai trabalhar e você volta para casa. É Gente, para com isso, essa gente. loucura. Gente, se você está tossindo, se você está com É, febre, não é nem para você estar na rua. é, Quer dizer, eu não consigo entender isso, sabe? eu também. Tipo, Não, você não tem noção. Esse fim de semana eu não vou citar, minhas amigas vão brigar comigo, depois elas brigam comigo, depois da live. Mas, ó, Suzaninha está falando aí uma coisa perfeita. Tem que ter processo, tem que ter né? protocolo. Mas não é criar um É, selo. Ah, o selo é pois é. legal, vai estar lá. Mas como é que você vai chegar? Desculpa, eu não deixo você falar, né, É, Lívia? não me nas perguntas que eu não consegui enxergar. Eu sou totalmente míope. Eu não vou ir aquela que não vai botar óculos na live, né? Que a pessoa é vaidosa. Mas você tem toda a razão. Sabe o que acontece? Por exemplo, vou te dar um exemplo próximo a mim. Não vou falar nem de notícias que estão acontecendo. Eu vou falar eu, enquanto cidadã carioca Viviane. Minhas amigas tirando foto esse fim de semana na Lagoa, sem máscara. Estamos todas aqui fazendo piquenique sem máscara. Ainda bota assim, sem máscara. Bem grande. Aí tira foto elas e milhares. Aí outras amigas, né? Porque a gente tem um bom network, né? Estamos aqui na praia. Eu falei, mas meu Deus, não pode só não era questão só dos esportes aquáticos, né? Ah, mas aí eu peguei um stand-up, né? Quer dizer, com stand-up pode, sem stand-up não pode. Não, o seu Arthur está até falando aí que é sem É, muita lógica. Na verdade, seu Arthur, nada tem lógica. Porque você libera o calçadão, libera correr na beira da praia, libera entrar no é, mar, mas você não libera ficar sentado na areia. Oi? é, não é isso? É, Eu não não sei quem sai. escreve isso, quem faz isso, que é um demente que faz isso. Mas só pode ser um demente. Ai, Sério. muito bom, Marcelo. Concordo plenamente com você. Exatamente isso. O que adianta? Gente, o calçadão, ele está, as pessoas estão se debatendo e na areia não pode. Né? Quer dizer, naquele localzinho estreito ali do calçadão, ok. Na areia, não. Nada está fazendo sentido. É o que você falou, make no sense. Não faz sentido, entendeu? Então, né? Esse meu, eu estou falando, por exemplo, o Wagner, que eu fiz uma live com ele, um beijo, já vi que a irmã dele está aí na live também, a Vânia, diretamente de Portugal. Ele até falou que eu tive essa curiosidade de fazer uma live com ele para entender essa retomada de Portugal. Ele falou, Vivi, as pessoas estão na praia, na areia, porque Portugal já liberou, né, a praia, a areia da praia, né? Porque a gente está uma bagunça, é o que você falou, é calçadão, é gramado, aquela graminha, né, que fica do lado dos carros, que a galera fazendo piquenique. Gente, eu falo, gente, isso é real, né? Não pode na areia, mas pode em todo o resto. A gente está olha, eu não quero... Mas voltando para Portugal, eles estão indo à praia com distância e sem máscara, que ninguém vai dar um mergulho de máscara. Gente, tem que ter essa consciência. Sabe por quê, meu amigo? Sabe o que vai acontecer? Eu não tenho bola de cristal, eu não tenho viés político, eu sou uma agente de viagem, eu trabalho em prol do Rio de Janeiro, na Associação dos Embaixadores, isso vai caminhar para uma possível volta da curva, entendeu? Porque se é um vírus altamente que ele infecta com facilidade, se as pessoas voltarem a se encontrar em grandes nichos, isso vai voltar, entendeu? A Evelyn está falando, é verdade que cabine de entrada, medição de temperatura, álcool gel, luvas, isso tudo são apenas tentativas de tentar conter o vírus. Você viu que eu tenho que ir até aqui, né? Para ler. Não, a Jo está falando ali, ó. A Jo falou assim: nós cariocas precisamos de vocês para pressionarem as autoridades. Jo, a Vivi está perto de algumas, eu estou perto de outra. Mas Você eles também. não, eles não falam, sabe? É isso que eu estou falando aqui. Por isso que às vezes eu fico tão revoltado, quero me pré-candidatar para tentar mexer, mas o sistema funciona de uma forma diferente. Você vê a live dessa galera, do ministro do turismo, do É, secretário, de não sei o quê,
parece que eles estão em outro mundo. É o mundo da... Não sei qual É mundo. muito bom. Não sei, não sei. Você tem toda a razão. A gente não E quem pode não nem... vivencia a realidade. Exatamente. Vivi, você deu férias para a galera, mandou embora, cortou o salário a 30%. Conta aí um pouquinho como é que foi. Então, a gente deu férias para quem tinha que ter férias. Não, não foi... Muitas empresas deram férias coletivas, a gente não deu. A gente, na verdade, demitiu muito pouca gente. A gente demitiu a pessoa que era da recepção, que não vai ter recepção, a pessoa que fazia limpeza, que não vai... A gente fechou o escritório continua, mas ele está fechado. E não teve, a gente não fez nenhum tipo de demissão em massa, não. Agora, a gente usou as MPs, né, para você ter uma jornada reduzida e, consequentemente, o salário pela metade, né? Metade nós, metade o governo. Enfim, foram essas medidas que a gente tomou e a gente literalmente fechou o escritório. Tem coisas minhas pessoais lá, a gente foi trabalhando até o último dia, até falarem assim, olha, saiam daqui. Eu deixei coisas minhas pessoais, assim. Então, a gente tomou... A gente já vinha, Marcelo, a gente adotou. Eu acho que toda crise, é até legal falar para quem está assistindo que é empresário, né? Porque tudo, as pessoas levam tudo para um lado ruim. Né? Eu acho que toda crise ela tem um aprendizado. Como é que a gente está de tempo? Estão bem ou estão mais ou menos? Temos Mas, 8 minutos. 8 minutos. então vou falar Dá para rápido, que chegar eu em falo Maricá, né? muito. A gente Brincadeira. fala muito. Mas falando rápido, assim, eu acho que toda crise ela vem para ensinar, né? E eu costumo falar que a tradição é uma coisa muito interessante no momento de crise, até na hora de você... Não estou fazendo propaganda minha, não, mas eu estou falando, pode nem comprar comigo, mas escolham, se vocês quiserem viajar, ou se vocês quiserem se hospedar em algum hotel, escolham primeiro pensando na tradição, porque a tradição ela fala tudo. A gente já passou por diversas N crises na ICVAP, então essa é mais uma. Acho que é a pior para todo mundo, né? Mas ela é a mais uma. Então a gente já foi, ao longo desses anos, a empresa tem 35 anos, a gente já foi tomando algumas medidas, né? De tanto que a gente apanhou, né? Porque é rock and roller coaster, né, amiga? Assim, né? Sim. Turismo, você vai, sobe, desce. Ganha muito dinheiro, perde. Outra coisa, se você não tiver uma estrutura de você ter essa consciência financeira de quando você ganhar, você não gastar, você não segura uma crise dessa. Né? Então, tem que ter tudo isso. Isso você só tem com experiência. Então, assim, a gente a gente chegou numa que é uma coisa que... A mesma questão do que perguntaram de trabalhar em casa, do home office, a gente já... Em 11 de setembro, há 20 anos atrás, a gente se reestruturou de uma forma, a gente reduziu a equipe há 20 anos atrás, que quando entrou essa crise agora, a gente não reduziu nada praticamente. Porque o que a gente tinha que ter, que a gente fez, numa grande crise, a gente fez, deu certo, e aí a gente não precisou. A gente está em casa, a empresa ainda está de uma forma saudável, é o que você falou, a gente precisa retomar, porque dinheiro é finito, você concorda? A gente está vivendo de Sim, gordura, claro. as empresas estão vivendo Claro. de gordura, né? E essa Claro. gordura, uma hora, vai acabar. né? Vai Você vai acabar. Você não ficar consegue levando, sobreviver por muito tempo. né? Você tem a receita, você tem uma receita agora que só sai, não entra. Né? Eu tô falando como Hoje empresária. falaram para mim, não vai ter ano novo, não vai ter carnaval. Eu falei, gente, então fecha tudo, vamos fechar o Rio, acabou, porque assim, aí não vai ter receita nenhuma o ano inteiro, acabou, fecha. Não tem o que Não, fazer. mas vai ter, né? Vai ter. O que o Duda Paz falou? Porque eu conversei com o Alexis, que tem aquele camarote Mais Brasil. Ele falou, Vivi, se não tiver o carnaval em fevereiro, a gente vai fazer em julho. A gente está estudando uma retomada. Os eventos não podem parar. Os eventos que Ô, movimentam o Rio Vivi, de Janeiro, né? Fala. você concorda comigo que você fazer um carnaval em agosto não vai fazer o menor sentido? Concordo, mas é melhor ter carnaval em agosto do que não ter carnaval. Você entende? Eu penso Concordo. assim, então a gente está a gente está em um momento aí muito complicado, né? Que ao mesmo tempo que nem as pessoas mais especializadas em carnaval conversaram muito comigo em live.
Vivi, como é que uma bateria vai ficar a 2 metros de distância, né? A bateria que tem que ter aquela pegada, né? Lá dentro da Sim, Sapucaí, é sim. complicado também, né? Então a gente está o quê? A gente está à espera, literalmente, de um milagre, né? De uma cura, Vivi, de uma vacina. vamos aguardar. Vamos aguardar até o final do ano, diz que sai, eu espero que saia rápido. A Jo falou que trabalhou na Nice Viápia e trabalhou por um bom tempo. A Jo Santana, não sei se chegou a conhecer ela, se você lembra Lógico, dela. a Jo é uma querida, é uma querida, é uma querida. Um beijo, Falou. Jo, querida. Ah, muita gente querida aí, que bacana. Aí, o Bira, mestre de bateria lá da Mangueira, falou o seguinte, que o que Ah, você falou é difícil bateria distante, o delay atrapalha. é isso aí. Você imagina 2 metros lá, né? Gente, não faz o menor sentido. Vivi, queria agradecer, né? Foi um papo muito bacana, muito rápido. Essas lives são muito rápidas. Essa é a grande realidade do negócio. Verdade, quando o papo é bom. É verdade. Bom, gente, assim, bom, o máximo aí, galera, o que eu posso pedir para vocês que estão assistindo a gente é fiquem em casa, se não precisar sair e tal. A Milena tá falando que foi para Disney, amor, ama viajar. Quando que reabre a Disney, Vivi? Fala aí. Amor, a Disney, você vai com a Nice Viápia. A Disney já está retomando agora em julho com tudo. Os parques já estão abrindo. A gente está esperando aí, né, o Trump reabrir as fronteiras, a gente poder. A American Airlines já está com tarifas, a gente já tem grupos a partir de outubro. Então, assim, calma, Os meu preços bem. baixaram? Muito. Você tem tarifas aí a partir. Se você, você procurar um bom agente de viagem, você tem tarifas Procura lá. na Viápia. É, Alguém falou que viajou por uma outra agência aí que eu nem conheço. eu também não, nunca ouvi falar. Mas, enfim. E você tem tarifas de 200, 300 dólares para Miami, para Orlando. É o momento. Olha, Eu fui para Nova York, Marcelo, na época de 11 de setembro, foi em setembro, eu fui em novembro, eu paguei 100 dólares para ir para Nova York. Então, gente, o momento é agora. Às vezes você consegue, tem amigos meus que a gente fez um grupo agora, que estão indo para Orlando em fevereiro, que foi super barato. Eu não vou falar valores, porque o sistema ele vai pode alterando, mudar, né? pode alterar, sim, sim, Depois vão sim. brigar comigo, né? Não, você falou, mas eu vou até falar o que pode mudar, né? Sujeitos à alteração sem aviso prévio. Conseguiram uma passagem por 300 dólares para fevereiro. Então, gente, para Orlando. Então, assim, o momento é agora de você planejar suas viagens para o ano que vem, para o fim do ano. Não vai parar. A gente sabe que não vai parar, né? O brasileiro, ele, né? A gente é forte por natureza, né? E o americano, por exemplo, o europeu, eles se reinventam muito rápido, né? Então as coisas vão voltar ao normal. Vou parar de falar aqui que a gente já está no finalzinho da live. Bom, quero te agradecer de coração mais uma vez, agradecer a você que está em casa, a você que está dando essa enorme audiência nessa semana. Ontem foi muito bacana, hoje está muito bacana. A gente teve aí no Looping quase 1.000 pessoas, mais de 900 com o Eduardo Paes, e agora a gente bateu ali uns 80, mais ou menos. Então você que está aí em casa, que está nos prestigiando, continue. Amanhã tem live 10 da noite. E é isso, gente. Um grande beijo, Vivi. Muito obrigado de novo. Um grande beijo e até. Marcelo, eu te agradeço. Acho que todo mundo aqui já sabe que antes de você encerrar, queria deixar um pequeno recadinho. Marcelo está vindo aí, vocês já sabem, como pré-candidato a vereador junto ao Duda Paz. Ele é o meu candidato. Estou aqui dando o meu apoio, porque é um cara que faz, acontece, fala na cara, fala a verdade. E ele sempre briga comigo. Aí, quando acabar a live, ele vai brigar comigo. E agradecer a presença mais uma vez. Um beijo a todos e até a próxima. Um beijo, Vivi. Tchau.